ar o Diário de Pernambuco TV. Nesta semana, temos a Arte em Foco. Confira os destaques. Espetáculo em cartaz no Teatro Arraial questiona a relação entre dinheiro e fé nas igrejas evangélicas. A relação que está sendo proposta com a fé é algo que me agonia demais. O pesquisador e cineasta Chico Lacerda faz uma análise sobre a arte queer. Fotos que expressam sensibilidade e leveza. A gente inicia esta edição adentrando no universo da fotógrafa pernambucana Flora Negri, que vem conquistando o país com o seu trabalho. O que eu quero dizer passa muito sobre o que o outro sente e sobre o que o outro permite que eu saiba que ele sente, sabe? Porque é muito sobre permissões também. Não é uma coisa de invadir espaços, pelo contrário. É de ir o mais fundo, o mais longe que a gente possa ir, mas com permissão, é de mão dada, sabe? É junto. O mais brega que possa ser. Eu acredito muito que a minha fotografia é um convite para um mergulho. Eu tento acreditar nisso. E algumas pessoas mergulham junto comigo. Algumas pessoas boiam e eu boio junto com elas. Nesses momentos que eu vou descobrindo ainda mais sobre a minha fotografia e sobre mim e sobre os meus processos, sabe? Então é muito se descobrir a partir do outro e deixar que o outro se descubra a partir de você também. Eu tinha uma amiga, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, que o pai dela era fotógrafo. E ela tinha uma câmera que até alguns meses atrás era melhor do que a minha. Eu ia fazer letras, porque eu queria ser escritora. E eu ia fazendo cursos de fotografia. Eu sempre fui retratista. Eu entrei no primeiro dia do curso de introdução dizendo ao professor, ele perguntou o que a gente tá fazendo ali. E aí eu falei, eu só tô aqui porque eu acho que eu preciso ainda aprender mais coisas antes de fazer o curso de retrato. Mas por mim eu tava fazendo curso de retrato. Porque eu sempre soube disso, assim. Eu sempre soube que eu queria fotografar pessoas. Tem uma coisa que me marcou muito, que um professor meu me falou, eu estava contando para ele isso, que eu tinha feito letras e que eu queria ser escritora e tinha desistido de ser escritora e que era fotógrafa. Mas não, você não desistiu de ser escritora, você continua sendo escritora, só que a sua ferramenta para contar as histórias agora é fotografia. E aí eu hoje entendo muito isso, assim, eu acho que a minha fotografia hoje é a minha ferramenta de contar histórias. Eu tenho um processo bem específico. Todas as pessoas que eu vou fotografar, que me procuram para serem fotografadas, tem um pouco de diferença aí também. As pessoas que me procuram para serem fotografadas, a gente senta, geralmente são pessoas que eu não conheço ou que eu conheço de vista, e a primeira coisa é a gente senta e a gente conversa. Tem algumas dinâmicas, algumas coisas que eu faço para a gente se aproximar também, para quebrar um pouco essa estranheza, porque eu acho que na sociedade que a gente vive, nos tempos que a gente vive, a gente tem muita camada de proteção contra o outro, sabe? Para mim não adianta olhar para uma pessoa e imaginar uma locação onde ela pode ficar bonita, o que pode funcionar visualmente. Não é que não adianta, adianta para uma foto, mas não me diz nada, sabe? Pode ficar bonito, mas me incomoda que seja só bonito. Me incomoda que a pessoa não olhe aquilo e sinta alguma coisa, se sinta representada de alguma forma, sabe? Então, esse estudo desse primeiro momento da conversa e tal, é muito voltado para isso, para que aquilo signifique alguma coisa na vida da pessoa, para que não seja só uma imagem, sabe? Quando me perguntam sobre referências, eu tenho uma resposta muito imediata, que é Francesca Ullmann.
e Ana Mendieta, que são duas mulheres do caralho. E Ana, ela era fotógrafa também, ela era uma artista tudo. E tem toda uma questão muito voltada para a questão do ser mulher, sabe? Que eu acho que tá muito relacionado com a minha fotografia por ser mulher e por estar buscando falar sobre isso, porque é um processo muito, muito grande, assim, de descoberta, de enfrentamento em alguns momentos, porque é necessário, de dor em vários momentos também. Durante um bom tempo eu não postei muito, porque dava uma tristeza, e dá uma tristeza muito grande toda vez que eu tenho que colocar uma porcaria de uma tarja no peito de uma mulher. Porque, pra mim, aquilo é como se eu estivesse desfazendo o meu próprio discurso quando eu coloco uma censura ali, sabe? E, ao mesmo tempo, eu coloco ainda porque eu quero que aquilo seja visto, eu quero que as pessoas saibam que aquilo existe. E me lembrou muito de coisas que aconteceram com uma foto que eu tirei. Essa imagem, na época que ela foi postada, ela ficou tranquila no Instagram, porque todas as mulheres da imagem que estavam sem camisa, elas estavam com os peitos pintados. No dia seguinte eu postei no Facebook, coloquei na minha capa do Facebook, e aí uns 20 minutos depois que eu postei, a imagem foi excluída no Facebook. E aí eu escrevi, dizendo que não tinha entendido muito bem. Por quê? Porque a imagem estava no Instagram, porque a imagem não feria nenhuma das normas da rede social. Por que ela estava sendo excluída? Se ela estava sendo excluída como imagem ou como discurso? Foi a minha imagem mais repercutida assim, na vida, que é inclusive a foto que está exposta em Los Angeles, na exposição da Girl Gaze. Um processo que me entristece muito. Como uma coisa que é feita com muito cuidado, com muito estudo, baseado numa ideia de troca mesmo entre pessoas, pode ser diminuída na mídia por ser colocado como uma foto sensual, quando acho que a gente precisa questionar o que é sensual. E acho que a gente precisa também sair dessa necessidade sensacionalista de dizer que um corpo nu é qualquer outra coisa que não seja um corpo nu. É uma foto de um ator sem camisa, e se ele tá sem camisa é sensual, necessariamente. Ou de uma atriz nua é sensual, necessariamente. Por quê? Sabe? Acho que essa necessidade de jogar tudo pro sensual, pro sexual, é uma coisa que empobrece muito o corpo. Porque o corpo é sensual, é sexual, mas é 1 bilhão de outras coisas. Após o cancelamento de uma exposição em Porto Alegre, um termo até então desconhecido ganhou destaque: arte queer. O pesquisador e cineasta Chico Lacerda explica esse movimento artístico. A sexualidade e as práticas sexuais em si, na cultura ocidental, está muito ligada com questões morais. É diferente, por exemplo, se a gente for pensar gastronomia. Sabe? Ninguém vai questionar moralmente seu gosto gastronômico por alguma coisa. Mas uma prática sexual que não é muito comum, ela vai ser questionada moralmente. Essa questão da censura das exposições me parece também um certo oportunismo do movimento Brasil Livre, que parece que nos últimos meses foi se tornando um pouco mais apagado, porque era o grande bastião da defesa contra a corrupção. E me parece que é um oportunismo deles de tentar alguma questão que os torne de alguma forma relevantes de novo. Pela sexualidade estar ligada a essa questão moral, ela gera essas posições mais apaixonadas nas pessoas. Ela começa a ser usada, e aí eu acho que é a questão central desses movimentos. Não é que as pessoas estejam moralmente revoltadas com essas coisas, mas é um ponto que é fácil de você controlar nas pessoas para manipular de alguma forma para outros interesses. Eu penso que tem três
grandes correntes que a gente pode considerar do que seria esse queer. Ele surge a partir de grupos que se organizaram para tentar pressionar o governo dos Estados Unidos e do Canadá a começar a lidar de forma séria com o problema da epidemia do HIV e AIDS nos anos 80. A princípio tinha a ver com as identidades lésbica e gay, mas com a postura de desafio, de se bater contra o status quo que estava, na verdade, nem ligando para a epidemia que estava rolando. Foi daí, por exemplo, que surgiu o movimento New Queer Cinema, que também foi nos Estados Unidos, que teve diversos filmes que se pegavam muito a essa identidade também lésbica e gay, só que com essa postura de desafio. Aí, quando a academia começa a estudar sobre o queer, e os livros da Judith Butler são centrais nisso, o queer ele começa a ser lido também como uma tentativa de não se deixar capturar pela norma. Então a ideia do queer era, na verdade, estar sempre fugindo de tentativas de captura, de apropriação, de normatização. Talvez o cineasta mais famoso e que foi mais profícuo depois disso é o Todd Haynes, buscando exatamente dentro dessa vivência gay uma postura mais do desafio. Tem o Greg Araki, que surgiu também nos inícios dos anos 90 e fez muita coisa. Eu acho que o Gus Van Sant é um cara que já vinha filmando, mas que de alguma forma dialogou muito com o movimento dos anos 90. O Garotos de Programa, eu acho super dialoga com o New Queer Cinema. This road will never end. Já se a gente for pegar essa ideia do queer como essa tentativa de negar identidades fechadas, eu acho que um nome interessante, Hedwig and the Angry Inch. Eu acho que ele é um filme que eu sinto, já é no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, não tenho certeza, mas é já quando ele dá uma certa virada nessa ideia de queer como algo que tenta negar identidades fechadas. Então a história desse personagem que, na verdade, ele está sempre em trânsito entre identidades, seja de gênero, seja de sexualidade, seja de nacionalidade. A gente pensar na América do Norte, o queer surge dentro do ativismo e depois ele vai para a academia. Aqui tem um movimento contrário. Ele começa na academia, quando a academia começa, na verdade, a pegar essas pesquisas de fora. E o ativismo ele tem uma certa resistência. Um ativismo, principalmente, eu penso assim, no final dos anos 90, já mais dos anos 2000, que era um ativismo muito baseado nas identidades, no LGBT e outras. Ele tem uma resistência a esse queer acadêmico que, na verdade, quer, de alguma forma, complexificar um pouco essas identidades, dizer que não é tão simples assim. Se a gente for pensar em cinema especificamente, eu penso no Madame Satã, de Karim Hanus, como um certo marco de trazer essas questões queer. Na verdade, o Karim Hanus, ele estudou nos Estados Unidos nos anos 90, ele trabalhou com o pessoal do New Queer Cinema. E aí, mais recentemente, você tem alguns outros casos surgindo. Eu acho que o Elvis e Madonna é um caso também emblemático disso. Você tem essa relação de uma travesti com uma lésbica masculina ou um homem trans, que na verdade é uma identidade que ela fica meio que flutuando, não tem uma definição certa. E em relação aos curtas, você tem também diversas coisas, e eu acho que está cada vez mais frequente. Oficialmente, no Brasil, a censura é proibida, mas instituições privadas podem escolher o que mostrar ou não. Você delega, de alguma forma, esse poder para pessoas que não têm um certo controle da sociedade como um todo, como o governo deveria ter. Então isso para mim é um problema, por exemplo, que vem de uma certa ideia de fomento à cultura com base em você descontar impostos, como a Lei Rouanet faz. Então você, na verdade, está permitindo que empresas usem o que elas iam pagar ao governo para elas próprias produzirem cultura, e com isso você está dando também o poder delas de decidir o que é que vai ser produzido ou não, e isso aí vai estar sujeito a todo tipo de intervenção particular. É quase como a ideia tirar qualquer senso crítico sobre o que está sendo mostrado, o que está sendo produzido, e você produzir um pânico, sabe? E um pânico que sempre visa a uma catástrofe futura. Se estão mostrando isso agora, depois vai ser pior, vai estar na escola, nossos filhos vão estar perdidos. E aí tem sempre essa ideia apocalíptica de que se a gente deixar o mínimo, não tem como mais segurar o resto. Então você tem uma reação imensa com relação a algo mínimo, sabe? Altíssimo, em cartaz no Teatro Arraial, propõe uma reflexão sobre como a sociedade se relaciona com o divino.
fazendo leituras sobre a presença do comércio e do dinheiro no ambiente do sagrado. Estou aqui na frente de vocês, segurando o microfone, sentindo o meu terno apertar algumas partes do corpo. Eu precisaria fazer algumas coisas aqui. Eu decorei os passos que eu deveria dar, os pequenos gestos com as mãos, o tremular do meu corpo, o tom da minha voz. Eu decorei tudo isso. Vocês também esperam que eu faça isso, que eu diga as coisas que eu devo dizer. A minha ligação com a fé é muito forte, assim, ela é presente desde a minha infância. E olhar a conjuntura que o país vem vivenciando e a relação que está sendo proposta com a fé é algo que me agonia demais. Então, há 2 anos e meio atrás, eu resolvi iniciar uma pesquisa em torno das igrejas neopentecostais brasileiras para compreender como é que se estabelecia a mercantilização da fé em nosso país. Essa pesquisa ela foi diluída durante todo esse tempo, a partir de muita leitura, de muita referência bibliográfica, muita presença minha em cultos para poder tentar compreender como é que se estabeleciam esses mecanismos, esses cultos. E aí, no início de 2016, eu convidei um dramaturgo paulista chamado Alexandre Dalfarra, que já tinha um interesse nesse assunto, porque em 2012 ele escreveu um texto chamado Mateus 20, com o qual ele ganhou o prêmio Shell de dramaturgia, e que tocava nesses pontos. Então eu convidei o Alexandre, falei sobre o meu intuito de pesquisa, ele topou e a partir de então a gente começou a compartilhar material e a criar esqueletos e a compor material para poder chegar ao que hoje é o Altíssimo. E nós sairíamos daqui satisfeitos. Eu sei perfeitamente que meu corpo deveria estar fazendo isso, materializando os problemas do mundo para retirá-los dali. Eu não sei exatamente o que está faltando aqui. Eu tenho um tipo de uma sensação vaga de que falta alguma coisa, mas não sei o que é. Eu sinto a minha testa suar e sinto que talvez eu devesse estar de outro jeito. Eu deveria agora estar de outro jeito. Nessa primeira semana teve espectador que saiu do meio, postagem em redes sociais que já começaram a ser atacadas. Essas pessoas elas não vieram aqui, essas pessoas elas não se propuseram ao debate. E é isso, porque e aí a gente destila raiva. Infelizmente a gente sabe que existe um distanciamento muito grande de grande parte da população para com as artes. Pesquisas aí mostram que acho que 5, 6% dos brasileiros costumam ter frequência no museu ou no teatro. Pesquisas mostram que apenas 8% dos brasileiros eles conseguem decifrar, codificar um texto. A grande maioria, até isso não refere-se à quantidade de analfabetos do nosso país. A quantidade de analfabetos não chega a ser 92%, mas a grande maioria ela sabe ler, mas ela não consegue decodificar. Então, isso tem algo aí que a gente precisa levar em consideração, dessa dificuldade das pessoas compreenderem um produto artístico, de compreenderem uma visão crítica sobre assuntos que teoricamente podem ser polêmicos. Tanto é que a gente sempre recorre a esse lugar, tipo, futebol, política e religião não se discute, quanto na verdade, essas questões precisam ser discutidas cotidianamente, elas precisam ser pauta do dia. Modularia minha voz de forma a clamar, a pedir por todos vocês, para que todos vocês melhorem, a chorar por vocês, a chorar no lugar de vocês, como se o meu choro ele fosse capaz de personificar algo e de retirar esse algo do mundo. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!